eu vi que o legado ele é uma construção. Sermos influenciados por pessoas que já passaram por esse processo, por querer construir o meu próprio legado sozinho. Ninguém nasce ensinado. Eu rapidamente tomei a consciência de que ia ter que abdicar de muito tempo pessoal. Mas eu costumo dizer que a nossa identidade é quem somos. Porque sempre procurei ter fontes de rendimento que me permitissem alavancar-me sozinho. Bem-vindo e bem-vinda ao Global Talks, um podcast que tem o propósito de conversas globais com pessoas relevantes que estão a construir um legado, né? Seja empresário, palestrante, experts do mercado. E hoje eu tenho um convidado muito especial porque é um jovem muito empreendedor. Ele é um empresário principalmente ligado ao ramo da consultoria imobiliária, já é destaque, muito premiado, inclusive top 1 de Portugal. Vocês vão aprender muito com ele e é uma coisa até que ele vai contar aqui qual que é o segredo, né, de assim tão jovem já ter uma carreira de sucesso como ele. Eu quero apresentar para vocês o nosso querido Lucas Valente. Muito obrigada por estar conosco, Lucas. Obrigado, Bárbara, pelo convite. É sempre um gosto poder aceitar este tipo de convites e falar com excelentes profissionais como tu. Obrigada, muito obrigada. O Lucas vai se apresentar para vocês e eu também vou me apresentar, porque se você ainda não viu o nosso podcast, se é a sua primeira vez aqui, eu sou Bárbara Global, empresária, fundadora da empresa Global Legacy Company, criadora do podcast Global Talks e do método Voz Lucrativa, onde ensino que a sua voz, a sua comunicação é um dos principais ativos mais poderosos do seu negócio. E aqui no podcast hoje, nós vamos falar um pouco da vida pessoal, da vida profissional, para inspirar você também a construir o seu legado. Porque assim, quando eu decidi construir o meu legado, me tornei escritora, palestrante internacional, realizadora de eventos internacionais, empresária. Eu vi que o legado ele é uma construção, né, Lucas? Não é mais. O legado começa-se a construir step by step e nada como sermos influenciados por pessoas que já passaram por esse processo. É verdade. Obviamente que eu acredito muito que ninguém nasce ensinado. E se nos basearmos em pessoas que realmente já lá passaram por essa estrada e tiveram sucesso, é o melhor. É verdade. E conta um pouco da tua trajetória, né, Lucas? Antes do imobiliário, agora eu quero saber, muitas pessoas já conhecem o Lucas pela profissão, por aquilo que ele faz, não é? Mas eu costumo dizer que a nossa identidade é quem somos e não o que fazemos, não é? Claro. Então fala um bocadinho de quem é o Lucas. Assim, olha, Lucas basicamente nasceu em 99, ou seja, do dia 2 tenho 26 anos, nasci numa família muito humilde, com bons... Tive o prazer de conhecer os seus pais, aquele evento em outubro, eles estavam lá. São uns queridos, E né? foi os únicos eventos que eles foram, foi muito especial para mim, sem dúvida alguma. Olha, os meus pais depois, nasci em 99, tive uma educação muito boa. Acho que aquilo que eu tenho de melhor é a educação que me deram, ok? Tenho do lado do meu pai um homem super disciplinado, onde não existe uma única razão para não trabalhar e não fazer o que tem que ser feito. E do lado da minha mãe, uma boa balança. A pessoa que nos deu a educação, que dava ali o ponto de equilíbrio. A pessoa Base familiar. Base familiar, a pessoa que não deixava dar um passo em falso a ninguém, nem à família, nem aos filhos. E então... Você tem só um irmão ou tem mais? Tenho dois. Tenho uma irmã mais velha, tem 40, e o meu irmão tem 33. A minha irmã foi para a faculdade e tirou Direito, e o meu irmão foi para a faculdade e tirou Contabilidade. E eu fui o único, mais novo e o único da família a dizer, não, pais, olha, eu não vou para a faculdade, eu quero seguir o meu caminho, e se for para a faculdade, vai ser por mim. Ou seja, eu não queria que eles me pagassem a faculdade. E desde muito novo sempre adorei comunicar e ser um apaixonado pela vida. Então comecei a relacionar-me com pessoas muito cedo. Comecei a trabalhar em diversas áreas, muita gente sabe, já lavei carros, já trabalhei em restaurantes, já trabalhei na Pull&Bear, mil e uma coisas, já fiz mudanças de casas, porque sempre procurei ter fontes de rendimento que me permitissem alavancar-me sozinho, sem depender dos meus pais. Não por necessidade, se eu dissesse que era por necessidade, é um erro, eu estava a enganar as pessoas, mas sim por querer construir o meu próprio legado sozinho, ou se não fosse sozinho, que fosse somente sozinho financeiramente, porque sozinho eu acho que nunca ninguém está, não é? Verdade. Há sempre um bom conselho e isso também tem muito valor, não é? Mais vale um bom conselho do que um saco cheio de dinheiro. Já dizia os meus pais na altura. Então sozinho acho que nunca foi, mas decidi criar tudo do zero e um dia mais tarde poder vir a aplicar o dinheiro que ia ganhar nestes trabalhos ou em formação ou num negócio.
O que é certo é que apaixonei-me pelo mundo dos negócios, dizia que é por não ir para a faculdade, mas também não é por isso que deixo de aconselhar ir para a faculdade ou não. Este foi o meu Sim. percurso e pronto, posso influenciar de certa forma certas pessoas, Você mas estudar acredita é que, bom. você acredita que, de certa forma, tinha uma habilidade natural, vocacional para fazer o que faz e que por isso encaixou assim muito bem ou não? Foi uma habilidade que você começou a treinar para desenvolver ao longo do tempo? Sim, é assim, eu nasci com uma, neste caso, característica que me destaca, ok? E isso nasceu comigo, que é a característica de saber adaptar-me rapidamente aos vários nichos de pessoas que eu comunico, ok? Sim. E de, neste caso, acabar por ser a luz no meio das pessoas, ok? E isso, sem dúvida alguma, que sempre foi o que me destacou muito em todas as áreas, desde os montaditos, quando trabalhei um ano, desde na tabaqueira, onde vendi montes de máquinas de tabaco aquecido, seja, sempre tentei dar o meu melhor, sempre, ok? Seja a nível pessoal e profissional, e isso obviamente fez sempre com que as pessoas gostassem de mim. Eu hoje tenho muito networking, que vem networking ao longo da minha vida por ter impactado de forma positiva, se fosse com um sorriso ou se fosse com um conselho, Sim. as pessoas. E essa característica acabou por nascer comigo, mas nasceu comigo porque eu acho que efetivamente sou um apaixonado pela vida e essa, acho que essa é a minha melhor característica, adorar viver. Muito bom. Desde já digo que uma coisa que me chamou a atenção, eu considero o Lucas assim uma pessoa muito genuína. Eu vejo isso em si, não é uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, uma pessoa honesta. É uma coisa que eu vejo no teu olhar, na forma como você trata as pessoas, com muita simplicidade, muita humildade. Isso me chamou a atenção, porque nós nos conhecemos num evento, eu lido com eventos há muitos anos. Antes dos eventos, fui fisioterapeuta por 11 anos, mas comecei ainda, estava na faculdade, é algo que eu amo, sou apaixonada pelos eventos. E a gente conhece pessoas e pessoas, né, de Sim. personalidades diferentes. E hoje, principalmente nesse mundo dos eventos ligado para empresários, para empreendedores, eu vejo muitas pessoas que são personagens, que ali no palco, né, que ali, inclusive a gente tem aqui as câmeras individuais também, quando você quiser mandar um recado direto pro público, pode direcionar para essa Ok. câmera aqui também. É, quando a gente lida com o público, aquelas pessoas que montam um personagem que ali no palco é uma pessoa e tudo, na internet é uma pessoa, às vezes quando você chega pessoalmente para falar com ela, não sei se já te aconteceu, parece que a pessoa não tem tanto assunto, não flui. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade de se expressar ou de dar continuidade àquilo que ela está falando, às vezes, do palco, você percebe que ali ela não vive aquilo que ela prega. Então, eu deixo um código para você, que esse código é muito poderoso. Você precisa viver aquilo que você prega e pregar aquilo que você vive. Por quê? Porque você encenar um personagem o tempo todo, querer parecer algo que você não Não, é muito pesado, não é? nem mais. Eu, por acaso, isso é uma coisa que também identifico bastante em diversas pessoas que às vezes estão a palestrar. Pá, e de facto que isso não tem um resultado a longo prazo. Não tem. E as pessoas depois analisam e comentam e ainda pior. Isso. Então, mas eu por acaso nisso tenho uma característica que me descreve que é Um feeling, né? um feeling. Eu não entra sequer. Entra por um e sai pelo outro. E as pessoas sabem, Lucas, já desligaste. Porque eu já nem estou nem aí. Eu consigo rapidamente perceber. Ok, ele realmente está a dizer isto daqui. Sim, então vou continuar a ouvir. Se eu não estiver a ouvir, aquilo parece que entra por um ouvido e sai por outro. Logo. Uau, isso é bom. Eu Isso também é muito tenho um bom. pouco disso, inclusive. Aproveitando também, olha, agora, porque a gente aqui também fala muito de negócios, mas eu costumo dizer que não existe uma separação completa da vida pessoal e da vida profissional. Apesar que algumas pessoas tentam fazer isso, né? Buscam dizer que não, a minha vida profissional eu sou assim, faço assim, a minha vida pessoal eu faço assim. Eu acredito muito que a vida é como um todo, ou seja, nós temos várias partes, né, que são importantes, desde a base emocional, familiar, espiritual, e a vida pessoal e profissional. Como que você consegue conciliar, né, as duas coisas? Porque você trabalha muito, às vezes o Lucas às vezes trabalha de sábado, de domingo, de feriado, tá lá a vender, né, e a faturar. Como que você costuma fazer essa gestão aí da sua agenda? É assim, não é fácil fazer gestão. Eu rapidamente te fui obrigado a definir: ok, este sou o Lucas, onde é que eu quero chegar e o que é que eu vou ter que fazer para lá chegar, ok? Então eu rapidamente tomei a consciência de que ia ter que abdicar de muito tempo pessoal, desde convívios com amigos, desde jantares, desde mil e uma coisas que descrevem a vida pessoal, não é?
Portanto, eu hoje vivo aquilo que eu sabia e aquilo que eu me propus para viver, ok? Muita gente diz, pá, Lucas, mas já faturaste tanto, porque é que porque é que continuas com esse ritmo? Porque ainda não cheguei ao objetivo que me propus. Mas Ok. a pessoa que eu sou hoje, eu sabia exatamente que ia ser, porque foi algo que eu me propus, foi algo que eu escrevi, que ia acontecer, e Uau. sei exatamente onde é que estou e onde é que quero chegar. Então, obviamente que abdico muito tempo pessoal. Quando me perguntam, como é que concilias? Não concilio. Tem realmente dedicado muito É mais ao muito, profissional. muito profissional. Eu trabalho 15, 17 horas por dia. Sim. Por exemplo, hoje saí cada às 6h20 da manhã. A minha última reunião é às 8, portanto deve acabar para aí às 9. Depois a jantar, pegar no computador, preparar o dia seguinte, Uau. dormir e Dorme repeat. pouco, então. Durmo sempre, tento dormir entre 6 a 7 horas. Ok. E essa coisa, aproveitando nisso para falar da questão do sono, porque existe um mito por aí que a pessoa tem que dormir 8 horas por noite e tudo mais. Não é que isso seja uma regra, mas o nosso corpo, o nosso organismo tem uma necessidade de descanso, porém ela é muito relativa de acordo com a idade, de acordo com a atividade que a pessoa desenvolve ao longo do dia. Então isso é muito subjetivo, o nosso corpo adapta-se, não é? Você tem o hábito de praticar desporto, de ir ao ginásio, de fazer algum hobby, algo assim também, Sim. para descarregar um bocado, às vezes, a energia, né, do trabalho? Sim, eu costumo ir ao ginásio entre 3 vezes a 4 vezes por semana, correr também. Eu adoro desporto. Boa. E adoro também. Ou seja, como não durmo tanto, tento compensar um com o desporto e outro com a alimentação saudável. Boa, Ok? isso é muito E a bom. alimentação saudável não é deixar de comer, é comer bem. Comer bem. É comer as coisas que fazem de bem ao teu corpo. Eu também Então sou tento adepta. conciliar isso. Sou adepta disso. Eu falo que tem pessoas que falam muito em dieta. Eu acredito assim, a alimentação saudável tem que ser o seu estilo de vida. Não é dizer assim, porque que a dieta, a pessoa durante um período, ela entre aspas faz um sacrifício, né? Não é? A dizer, não, vou fazer uma dieta aqui durante esse período. Mas aquilo depois vai se tornando pesado, a pessoa não consegue levar aquilo para a vida. Então, se você entender que é um estilo de vida, que você pode comer de tudo um pouco, mas moderar a Moderadamente. quantidade, evitar aquilo que realmente são muito ruins, como os industrializados, não é? Sim, isso Salsichas, também. coisas assim, né, que são realmente processadas, enfim. Eu acho que dá pra gente fazer uma boa qualidade da alimentação com coisas mais naturais, Sim, né? eu acho que é obrigatório para qualquer empresário que queira ter muito sucesso comer bem. Sim. Porque comida alimenta o cérebro e o cérebro é o motor do corpo. Ponto. Uau. Então, Anota esse comer, código aí. comer bem é essencial. E os meus consultores sabem todos. Como tento ser o mais saudável possível. Correto. Muito Ainda agora bom. acabei de comer uns bifes de frango com ovo cozido, salada, água e uma fruta só. Olha, muito bem. Um bom exemplo, Lucas. E agora, quando a gente pensa assim, durante a nossa trajetória, a gente passa por diversos momentos, não é? De altos e baixos ciclos que a gente enfrenta. Qual é o desafio que você considera ter sido assim o mais difícil para que você já passou até hoje? Assim, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? O maior desafio que eu passei e estou a passar neste momento é o desafio de correspondência. O que é que isto significa? Há uma fase da tua vida, como profissional, estás a crescer o teu negócio e a progredir, já cheguei a essa fase, tens sucesso, já cheguei a essa fase, e a parte mais dura não é essa. A parte mais dura é continuar a ter sucesso e quando uma pessoa olha para ti, está à espera de um grau de exigência top. E o desafio é manter-te top, A é consistência, consistência durante muito tempo, ok? E verdade. dia após dia tenho mais sucesso e cada vez mais Verdade, pessoas a falar comigo. verdade. Então, como sou só uma pessoa, conseguir dar o mesmo serviço de excelência a todas as pessoas é É difícil. humanamente, né, É desafiante. impossível, quase. Eu comecei sozinho, hoje já tenho 4 assistentes. E mesmo assim estamos todos cheios. A todo momento, por exemplo, agora estou Sim, aqui, mas já deleguei, ou seja, já passei pela parte de saber delegar, já delego, muito bom. já tenho um para um, outro para outra coisa, mas o trabalho é muito sempre. E a Sim, expectativa da pessoa é aquilo que eu luto todos os dias para conseguir responder. Logo, exige muito foco, disciplina e estar sim. sempre atento às mensagens, sempre atento às chamadas e fazer as tarefas do dia, tudo apontadinho. Ou seja, não há chance para correr mal. Isto É porquê? Porque se correr mal, se o cliente ficar insatisfeito, ele vai comunicar com outros clientes e sim. rapidamente o Lucas deixa de ser o Lucas que é. Verdade, isso é verdade. É importante até para você que está assistindo, olha, entenda uma coisa.
um grande empresário, um grande líder, principalmente uma figura pública, o que que acontece? As pessoas, às vezes, estão habituadas a nos ver na net, não é? Estão ali na internet a nos ver muito. Então, quando elas encontram conosco, ou quando vai lidar, fazer algum negócio, alguma coisa, elas já se sentem mais próximas de nós. E nem sempre nós conhecemos quem está do outro lado. Às vezes a pessoa entra em contato buscando, né, querer ser atendido, faz questão de ser atendido por nós, mas quando chega nesse patamar de realmente já ter muitos clientes, já ter uma agenda mais desafiadora, a gente não consegue, de fato, dar a 100% de atenção da mesma forma para todos. Por exemplo, eu tenho também 2 WhatsApp, tenho várias redes sociais, né, não só o Instagram do podcast, da minha empresa, o meu pessoal, do método. E aí, para conciliar tudo isso, às vezes a pessoa fica chateada que, tipo assim, mandei uma mensagem e não respondeu. Não sei o que, não sei o que mais. É isso. Aí eu digo pra todo mundo, olha, quando você de fato precisa se comunicar, você vai encontrar um meio pra isso. Não é só simplesmente mandar uma mensagem e ficar ali à espera de que a pessoa veja. Ou seja, se for algo importante, liga. Não, tem assistente pessoal, então... Lucas, eu compreendo que você tá muito atarefado. Pode me passar o telefone do teu assistente que eu trato com ele, não é? Tipo, Sim. é uma coisa que às vezes as Mas pessoas têm que ter o bom senso e as não pessoas têm. não sentem, não, Yeah. não. E às vezes tem uma questão que muito empresário passa, que a pessoa às vezes quer relacionar consigo. Ela procura o seu serviço, o seu produto, o seu serviço, porque quer um relacionamento consigo. Ela não quer ser atendido pelo seu colaborador. E isso é uma dor de muitos empresários, né? Eu tenho essa dor. Eu, quando às vezes, por exemplo, neste precisamente, o meu telefone está a reencaminhar para a minha assistente Sara. É muito provável que alguém ligue e ela diz: Olá, é a assistente do Lucas, posso ajudar? Não, não, tem que ser com ele. Aí, olha, como se diz, né? Uma chave aqui para isso. Sempre que você, empresário, passar por isso, você diga, olha, eu compreendo, eu percebo que queira ser atendido diretamente, né, pelo Lucas, mas como temos aqui uma agenda realmente com muitos compromissos, estou à disposição para antecipar aqui os assuntos, auxiliar da melhor forma possível, porque as pessoas às vezes falam isso e quando elas não recebem alternativas, né, elas fecham-se ali, pronto, e acabou. Então, uma coisa, eu passei por isso quando eu era fisioterapeuta, muitos clientes só queriam ser atendidas por mim. E aí, uma forma que a própria clínica, né? Uma das clínicas que eu trabalhei fazia, ela dizia: olha, nós garantimos que todos os profissionais da equipa têm a mesma qualidade de atendimento. Porque imagina, senão a profissional nunca pode ir de férias, a profissional aconteceu, ficou doente, aí fecha a agenda, fecha a clínica. Não pode ser. Então, uma coisa que é interessante é os clientes novos, uma coisa que eu aprendi e comecei assim: os clientes novos sempre ia primeiro para o atendimento do assistente. E depois é que passava por nós. Porque isso ajuda muito. Se o primeiro contato do cliente for para ti e tu disser, não, olha, desculpa lá, porque agora eu vou te passar para minha assistente. Aí o jogo, ele fica muito pesado. Pois. Experimenta fazer ao contrário. Por quê? É a mesma coisa, eu também passo por isso. Por exemplo, se eu tô a falar com uma pessoa, né? E a pessoa diz assim, tá ali, eu acredito que você também receba essas abordagens no direct do Instagram. Sim. Olha, trabalho com isso, vi que teu perfil é interessante, tal, vamos falar. Vou pedir pra minha assistente entrar em contato. Qual que é a tua reação naquele momento? Claro. Você fica assim, Assistente. você também não é verdade? Claro. A gente também se põe do outro lado, mas quando a gente faz ao contrário, ou seja, uma pessoa que entra em contato a primeira vez, eles dizem assim, olha, eu sou assistente, tal, vamos aqui marcar uma entrevista, tal, fazemos aqui um filtro, né, tudo mais, procurar a melhor abordagem, mas fazer o caminho contrário, ou seja, o primeiro contato, clientes novos, principalmente, ser primeiro com a tua equipa, porque eles nem sequer têm que ter acesso ao teu número particular, tá? Pra perceber? Ao teu contato direto. E tu experimenta fazer isso, tu vai ver que vai tirar um bocado de carga em cima. O cliente, ele respeita porque entende que um grande empresário passa por isso. Porque se fizer o contrário, não corre bem. É aquilo que tu falou. A pessoa tá acostumada a ter contato direto contigo. E aí tu dizer, olha, desculpa lá que aqui é assistente. A pessoa... Não vai. Isso é uma grande dor. Acho que é uma dor. Quem está a ter sucesso é difícil. Isso é verdade. Depois ainda diz, delega, mas eu já delego. E ainda assim, E ainda né? Daqui a assim- bocado já tem 4, vai ter que ter muito mais. Exato. Mas já faz parte. É verdade. Lucas, agora eu quero te fazer um convite pra gente voltar. Imagina se você voltar pra tua infância, não é? Aquele menino sonhador. Quando você lembra da tua infância, imagina o Lucas pequenino. O que esse Lucas diria para o teu eu do presente?
Para o Lucas de hoje. O Lucas pequenino dizia ao Lucas de hoje. ah, não sei, talvez dissesse que para não me esquecer dos princípios e valores que me passaram, Boa. porque sem isso não sou nada, porque foi isso que me trouxe até aqui. Verdade, Então uau. acho que é importante isso. Muito bom. Daqueles momentos em casa com os meus pais a dizer faz isto, faz isto. A educação toda. Eu tive mesmo uma educação top. Os meus pais para mim são do mais alto possível porque foi a educação que me deram, desde a igreja, Deus, a igreja em casa, os princípios, Uau. os valores, ajudar os teus amigos, não sejas egoísta, todas essas coisas, tipo, Muito bom. foi mesmo muito boa a minha Vocês educação. têm o hábito de ir à igreja ou não é por Temos isso? todos os domingos. É, boa. E. Somos evangélicos. Os meus pais foram batizados no Rio Jordão, em Israel. Então eu Uau! nasci já com. Pronto, o meu Com nome é essa Lucas base. e o segundo é Samuel, dois discípulos da Bíblia. Uau! Pois é. Já nasci no berço do certo. Coisa boa. Que não é fácil, continuar no certo É, sempre. porque a maioria, muitas pessoas às vezes nascem na igreja, não é? E depois desviam-se, principalmente na juventude. Algumas pessoas fazem o caminho inverso. Então, desde já quero mandar aqui um abraço, os parabéns, né? Para os pais do Lucas, para a irmã e o irmão dele Merecem, também. merecem. É uma família muito bonita. E hoje eu te digo uma coisa, que a família, na sociedade que nós vivemos, no mundo de hoje, tá muito atacada, né? Eu vejo isso um bocado. Que muitas famílias têm sendo, de fato, muito atacadas. Nunca na história houve-se, né, tantos divórcios, tantos conflitos, diferentes interpretações de família, a dizer que não, agora é assim, agora é assim. Por exemplo, a minha cunhada vive na Alemanha, né? E ela começou a namorar um rapaz da Alemanha já há muitos anos e tudo. E graças a Deus também eles são boas pessoas, mas eu e o meu esposo uma vez estava ouvindo um documentário que lá na Alemanha, na Holanda, em alguns países tem muito agora já uma coisa que eles chamam de poliamor. Ou seja, já não é considerado uma traição, porque as pessoas relacionam-se com mais pessoas ao mesmo tempo. Imagina, às vezes, um homem com duas mulheres, ou dois homens com duas mulheres, ou seja, é três ou quatro ou cinco ou mais na relação, por isso que eles Poliamor. chamam de poliamor. Isso é muito grave, porque eles pintam aquilo, entre aspas, como sendo uma coisa linda, Aceitável. de liberdade, aceitação, não é? De que aquilo é normal. Às vezes vivem todos na mesma casa, às vezes vivem em casas diferentes e vão trocando ali os dias da semana que cada um se relaciona. Aí, às vezes, nascem filhos daquela relação, a criança tem dois ou três pais, duas ou três mães. Então, assim, eu sou uma pessoa muito de respeitar a todos, né? De não ter preconceitos. Mas eu acho que a sociedade precisa entender que existe uma coisa que é comum, igual esse tipo de coisa lá naquela zona é comum, mas não é normal. Existe o normal e existe o que é comum. E cada vez mais, principalmente os jovens, a gente vê que tem coisas que tá, entre aspas, ficando banalizado, porque é comum de se ver, né? Jovens muito novinhos, assim, a fumar, a fazer coisas, né, que não deveriam, a ter vícios de jogos, a andar pela rua, assim, a acelerar como se estivesse numa corrida de Fórmula 1 e coisas assim do gênero que as pessoas vai ficando comum, mas tem que entender que isso não é normal. O pai e a mãe precisam, assim, dar uma base, não é? Mais estruturada para a família. Porque eu acredito que se a família for bem estruturada, minimiza-se muitos outros problemas na Sim, sociedade, como a violência, como várias outras coisas, né? bastante mesmo. Sem dúvida alguma, sim. Concordo plenamente com o que estás a dizer. E, de facto, a família começa em casa, não é? E uma das coisas que os meus pais sempre disseram, olha, a igreja é em casa, que é a educação é em casa. E nós somos o exemplo daquilo que vocês vão ser amanhã. Pá, e nós sempre nisso foram muito, muito top mesmo. Isso E é eu no boa. mundo dos negócios, olha, quando eu entrei no mundo dos negócios foi uma coisa que fiquei um bocado chocado. Porque muita gente acha, o mundo dos negócios tudo muito bonito, dinheiro, ok, e a ganância, os problemas, as invejas. É, Só quando eu entrei no mundo dos negócios eu achava que era algo cor-de-rosa e de nada vi que era algo muito escuro. E eu, é. oh meu Deus, Onde é que eu tô me meter, tenho né? que já fazer alguma coisa para balizar esta, Sim. pronto, estes tipos de energias e de envolvências. Mas é isso. E eu admiro a tua postura, Lucas, porque eu até estimulo, né? Não sei se o Lucas pensa em escrever livro, coisas assim do gênero. Ainda não, É, mas um dia, quem quando sabe. quiseres falar comigo que eu posso te auxiliar. Eu tenho 5 livros publicados, depois até vou lhe presentear aqui com algum deles. E esse daqui, por exemplo, eu acredito muito que você vai gostar.
que fala mentalidade e performance é um novo rumo para a vida pessoal e profissional. Porque tudo começa na nossa mente, não é? Muitas coisas começam na nossa mente, mas o que muda a nossa realidade é a nossa performance, os nossos comportamentos, decisões, ações, né? E quando a gente olha para esse cenário, a postura da pessoa conta muito, né? Então, você tem uma boa postura e se você escrever um livro, né, gravar mais aulas na internet até, enfim, Sim. ensinar mesmo, ter um braço educacional de ensinar as pessoas, porque os jovens precisam muito disso, muito mesmo. Eu sinto que sim, eu posso dizer-te que recebo muitos jovens todos os dias nas minhas redes sociais a pedirem-me ajuda, orientação, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, achas que é certo, achas que não é certo. E isso acaba por cada vez mais ser notável. Há muita falta de informação. Há muita falta de informação. E há muitos se calhar existem muitos jovens com sucesso, mas há poucos jovens que postam ou divulgam o sucesso e como é que lá fizeram para lá chegar. E de facto a população precisa de ser influenciada para conseguir ter aqui algumas bases de como fazer e quando e de que forma mais correta. Boa. E agora eu quero te convidar a fazer aquela pergunta anterior que eu te fiz, né? Do que o seu Lucas do passado diria para o seu Lucas de hoje. Nós vamos fazer ao contrário. O Lucas de hoje, o que que tu dirias para aquele miúdo, né? Quando tu era criança? E depois o que que tu vai dizer pro teu eu do futuro? Ok, o Lucas 2 dizia àquela criança, ouve os teus pais. Pronto, esse é Boa. certinho. Essa é certinha. Porque, pronto, efetivamente há uma fase da nossa vida que nós não sabemos nada. Sim. Então, o que nos ensinarem é o que nós vamos aprender. Se me ensinarem a falar inglês, falo inglês. Se me ensinarem a falar chinês, falo chinês. Ponto. Verdade. Então, o que me ensinarem em casa vai ser a base, vai ser os ingredientes que eu vou levar para a minha vida, não é? E tem muitas crianças e jovens que Que entram numa nunca, fase de rebeldia, querem e não se querem ouvir os rebelar. pais. Se o pai e a mãe falam uma coisa, eles querem fazer totalmente o oposto, né? É isso aí. Não percebo, mas de facto acho que o melhor conselho é esse. Ou seja, ouve os teus pais, porque de facto alguém que se preocupa contigo na vida é os teus pais, não é os teus amigos. E tinha uma educação também da minha avó, que teve muito presente na minha vida, que ela dizia: olha, amigos tens poucos, conta-se pelos dedos. E eu na altura era miúdo e tinha pai 30 ou 40 amigos e dizia: não, não, tenho o José, a Maria, não, não. Às vezes, E quando hoje em dia já crescer, faz muda. sentido. E agora, o Hoje que em é que dia tu já faz diria pro sentido. teu eu do futuro, assim? Quando você olha pra tua projeção do futuro... Para o eu do futuro, eu diria para nunca perder a humildade de querer aprender mais. Porque eu acho Uhum. que um homem, ou uma mulher, ou um empresário, ou uma pessoa que não é humilde ao ponto de querer aprender com os outros, acaba por cair rapidamente, ok? Porque nós temos a vida, são dias, não é? Horas, minutos, e todos os momentos tudo muda, ok? O que eu sei hoje, talvez daqui a um ano seja totalmente diferente. Então nós temos que estar em constante evolução, em crescente crescimento e aprendizagem. Portanto, uma pessoa que é desumilde ao ponto de dizer eu não quero aprender mais, não dá. Então, dizia que para continuar a ter a humildade de querer aprender mais com os outros e com quem sabe, porque é a melhor forma de estar na vida, com uma postura Verdade. correta e leal de querer aprender. Verdade, faz todo sentido. Agora, Helena, é um quadro uma parte que eu gosto, que nós invertemos os papéis. Então, vamos supor que nós estamos no podcast do Lucas, né? E que o Lucas está a entrevistar-me a mim. Tem algo que eu gostava de me perguntar ou de saber mais? Agora é ao contrário. Pode olhar para Ok, ali e dizer, fazer de conta que está no teu podcast. O que é que tu gostaria de falar? ok, ok. Bárbara, então, depois destes anos todos que tens de experiência e como profissional, o que é que te faz continuar a querer voar ainda mais alto? Uma vez que já escreveste 5 livros, uma vez que já palestraste em montes de sítios, internacionalmente e nacionalmente, o que é que te faz? Qual é que é a tua motivação de querer ir mais além? Porque certamente também já podia estar tudo bem para ti, como muita gente deve dizer, olha, não Sim. precisas disso. Então o que é que te faz continuar motivada, e desafiada a querer ir mais além? Porque tu estás numa fase totalmente diferente da minha, não é? Já és uma mulher com imensa experiência, não é? Eu ainda sou um jovem que começou apenas há 5 anos, mas o que é certo é que não paraste ainda, continuas a querer aprender mais, a rodear de pessoas, a fazer coisas, e isso é notável. Então, o que é que te faz? Qual é que é a tua motivação?
Primeiramente, a construção do meu legado também, passar para o meu filho, assim como teus pais te passaram, não é? Bons princípios, bons valores, preparar um caminho para ele. Eu acredito que muitos pais passam por isso, de querer preparar um caminho, de oferecer o seu melhor para os filhos. Algo que também me move, me impulsiona a querer fazer sempre mais, a continuar, é ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, mas também encontrar o caminho delas, porque muitas pessoas buscam sucesso, mas às vezes tem uma interpretação errada do sucesso, né? Ou pode ser que não seja errada, mas não é a mais adequada. E aí, eu pego muitas pessoas que às vezes estão um bocado perdidas, um bocado confusas, né? E eu vejo que ter o direcionamento, alguém que lhe estende a mão, igual eu sou uma pessoa muito assim, sabe? De estender a mão, de ouvir, de gostar de ouvir as pessoas. E isso é algo que tem feito a diferença, porque no mundo de hoje, muitas pessoas querem falar, 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 mas não tem paciência de ouvir. Então, ao ouvir mais as pessoas, eu consigo identificar ali talentos que às vezes nem a própria pessoa reconhece nelas e impulsioná-las, não é, a avançar. Certo. Como é o caso, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela, além de fazer a mentoria conosco, eu estimulei ela também a escrever o livro dela, a palestrar. E a gente foi construindo isso juntas. Então, me brilha os olhos e me dá uma satisfação enorme, assim, aquele sentimento, sabe, de plenitude, quando eu vejo ela palestrar, quando eu vejo ela a lançar o livro dela, que inclusive sexta-feira agora ela vai lançar o livro. Então, eu vou para Irlanda, hoje eu estou embarcando para Irlanda, quando eu volto de propósito no fim da semana para ir no lançamento Dela. dela, prestigiar ela. Até porque depois ela vai seguir um percurso, vai para os Estados Unidos, vai fazer outras coisas. Então, eu gosto disso, sabe? De celebrar junto com as pessoas que eu ajudo a construir algo. E isso me move, me alimenta, me retroalimenta. Eu acho que é realmente o principal para mim. Boa, muito bom. Então hoje o que te move não é o dinheiro, o Não, que te move é as pessoas e conquistar as pessoas. Eu acho que isso as deve ser pessoas. fantástico. Inclusive, eu, na minha carreira, muitas vezes me prejudiquei financeiramente Ajudar os outros. por gostar tanto de ajudar que eu, às vezes, esquecia da parte do negócio em si. O meu marido foi que começou a pontuar as coisas para mim, dizer, não, amor, não pode ser assim. Então, o teu trabalho tem um preço, o tempo é muito valioso e tudo mais. Porque aquilo que eu costumo dizer, até acredito também seja o teu caso, aquilo que a gente faz com amor, com paixão, nem parece trabalho. Por isso, quando a gente vê, passa 10 horas, sei lá quantas horas, a gente nem se apercebe porque a gente gosta daquilo que faz, né? Claro. E isso é algo gratificante. Eu, por exemplo, quando eu fazia muitos atendimentos, hoje já não tenho tempo para isso, mas eu tive uma fase que eu fazia muito atendimento individual, de coaching ou de mentoria, Mentorias. e a ensinar mesmo direto, pessoa a pessoa, e era muito gratificante, mas às vezes, por conta dos fusos horários, porque eu tenho um trabalho global de fato, eu atendo clientes no Dubai, no Reino Unido, no Brasil, na Europa, então o fuso horário às vezes é um bocado complicado. E aí, às vezes, eu ficava até de madrugada a trabalhar. Quando eu olhava para o relógio, eu até apanhava um susto, porque ia um atrás do outro, eu tinha uma agenda bem preenchida. E eu me lembro de uma coisa engraçada que me fez mudar isso. Eu estava grávida do nosso Davi, e aí eu esqueci de colocar um intervalo de almoço na agenda. Então, imagina uma pessoa de manhã à noite, com os horários todos marcados. Eu dava ali uns 15 minutinhos de brecha, 30 minutos de brecha, porque eu sei que às vezes algumas pessoas atrasam, algumas ferramentas levam mais tempo. E fui fazendo atendimento seguido. Às vezes corria só para casa de banho e já voltava pro computador. Chegou 1 hora da tarde que eu olhei pro relógio e falei, mas peraí, eu não almocei ainda? E eu não posso fazer isso, porque não é por mim, é pelo meu filho. Claro. Foi aí que caiu minha ficha de algo que talvez você ainda não tenha feito. A sua vida pessoal precisa estar na sua agenda. Esse é um código poderoso, anota isso. Se na sua agenda só tem lá compromissos de trabalho, atendimentos de cliente, tarefas a fazer, e não tem algo pessoal seu, por exemplo, hoje me apetece almoçar na praia, vou marcar ali uma reserva num restaurante e vou almoçar à praia. Olha, hoje vou arranjar as unhas, as mulheres me entendem, não é? Então vamos marcar ali um tempinho e vou arranjar as unhas. Acho que é importantíssimo. Um tempo para não fazer nada. Você precisa ter um tempo na sua agenda, um day off ou um período off para não fazer nada. Por quê? O nosso corpo, ele não é uma máquina mecânica, não é? Vai chegar um momento que ele entra no nível de esgotamento. E eu passei por isso. Eu tive um esgotamento, um burnout. Então, aquilo me fez refletir. Pera lá.
Aí eu comecei a colocar os meus compromissos pessoais também na minha agenda. Claro. Eu acho que fazes muito bem. Eu também o faço. Isso é muito importante, né? Sempre. Senão a gente não arranja tempo. Sim, sem Ah, dúvida. tem aqui, olha, lembrei que eu tenho que fazer outra coisa importante para você que tem atendimento ao cliente é o follow-up. Porque algumas pessoas só marcam na agenda o atendimento inicial, quer vender, quer prospectar, ou quer vender, quer abordar as pessoas. Depois que conquistam o cliente, esquecem isso de fazer um follow-up, Follow-up. um pós-venda, não é? Nem mais. Isso é importantíssimo, o pós-venda, o follow-up, o acompanhamento de lead. Aliás, eu hoje tenho aqui, por exemplo, nas minhas tarefas, que ainda não fiz, dar feedback a grupos, inclusive um grupo que eu tenho de Alcabides, que já não digo nada lá há uma semana, e tenho que te pôr lá. Ou seja, eu ponho aqui e dar feedbacks a clientes, obviamente. Sem feedback, o cliente é um cliente insatisfeito. Eu acho que um cliente, quando procura um serviço, o que ele procura é, obviamente, um serviço de excelência, mas o auge é ter, sem dúvida alguma, o acompanhamento e o follow-up do teu serviço ao cliente, sem dúvida. Muito bom. Aproveitando a nível da carreira, Lucas, qual é o conselho que você daria para aquelas pessoas que olham para si e inspiram-se imenso, não é? E que dizem assim: Uau, eu gostaria de ter uma carreira de sucesso como o Lucas, né? Com os resultados que ele tem. E de também agora, né, a nível, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o Lucas já não é mais exclusivo de Portugal, não é? Não faz um trabalho só nacional. Então, nós vamos falar sobre isso também. Desenvolve já uma carreira fora do país. O que que você diria, assim, de conselho para essas pessoas que se inspiram em si? O que que você poderia deixar de Então, conselho para elas? isso é, por acaso, é fácil porque acabei de dizer isto exatamente à minha equipa hoje de manhã. As pessoas têm que ter um objetivo. Primeiro de tudo, antes do objetivo vem quem é que eu sou. Então, Uau. o que eu tenho nas minhas notas para os meus consultores é: escreve quem é que tu és hoje. Olá, eu sou a Joana, tenho 20 anos, gosto de nadar, dananã, gosto. Pronto, o que tu gostas. Essa é a tua pessoa. Sim. Depois vem a Joana, onde é que ela quer chegar? Qual é que é o objetivo dela como pessoa? E também escreve. Depois faz uma estrada do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo, a Joana tem que escrever tudo aquilo que vai ter que abdicar para lá ter que chegar, ok? E do lado direito vai ter que fazer exatamente o percurso. Ou seja, o que é que vai me acontecer no meio disto tudo? Para quê? Para quando a Joana tiver a chegar àquela zona, que é o objetivo dela, Sim. ela sabe do lado esquerdo o que é que ela teve que fazer para abdicar e sabe do lado direito o que é que lhe pode acontecer, por exemplo, um negócio cair, frustração pessoal, relacionamento pode cair também por água abaixo. Muitos empresários não têm mulher ou marido, por isso mesmo, porque tens de ter uma pessoa que realmente te aceite aquilo que tu queres fazer para ti, e isso é muito difícil. Então, escrever quem tu és, onde é que queres chegar, lado esquerdo, o que é que vais ter que fazer para lá chegar, e lado direito, aquilo que te vai acontecer ou que te pode acontecer de menos positivo na tua vida no meio desse percurso. Quando tu estiveres a passar por esse percurso, tu já reconheces que aquilo que tu escreveste faz parte do processo. Então, quando tu estiveres a passar por essa dor, já foi algo que tu Tá preveste. preparada, não é? Muito Essa bom. é a melhor dica que eu posso dar. Isso é muito bom. Foi o que eu fiz, é o que eu aconselho puramente a fazer. Inclusive, aproveitando o gancho, né? Falando da parte da vida pessoal, dos relacionamentos. Você sente que tem dificuldade, às vezes, de conhecer uma mulher, uma pessoa, para se relacionar a nível pessoal, para namorar, para casar, para construir isso, do nível de compreensão? Porque, assim, às vezes, principalmente, eu vejo que às vezes as mulheres têm mais essa necessidade do que o homem. Às vezes a mulher ela tem mais essa carência de atenção, de querer dedicar tempo, não é, para a relação. Você sente dificuldade para isso, ou você separou bem as coisas e definiu que essa fase aqui é para isto, depois a partir de tal momento é que eu vou estar aberto para namorar, para me relacionar? Como é que você gerencia isso? Sim, é assim, não é fácil, não é fácil. E está aí uma das minhas feridas ou coisas menos positivas, que é: eu tive namorada durante muitos anos, durante 3 anos e tal, 4, mas não tinha o tempo suficiente para alimentar uma relação. Sim. Ou seja, obviamente que a pessoa que tu estás tem que aceitar-te da forma que tu és, não é? Mas tu também tens que ter tempo para alimentar essa relação. Sim. E eu não tenho tempo. A não ser, É uma imagina que a pessoa se trabalhasse consigo, não seria uma forma, às vezes, né? Se tivesse uma boa dinâmica ali, trabalhar junto. Talvez fosse mais fácil. Talvez fosse mais fácil. Não é fácil.
Não é Ok. fácil ter tempo, porque eu acho que ninguém é o. Como é que eu ia dizer? Ninguém é um Homem-Aranha. É o que eu costumo dizer, tipo, ninguém é um super-homem. Sim. Não consegues ter tempo para trabalhar, para ti, para a tua mulher. Ou seja, há sempre alguma coisa que Sim, um gap vais ter que ali. estar abaixo. Uma coisa, É o desequilíbrio. Não há que. sim, Pronto, se calhar tu tens uma opinião diferente da minha, porque há muitos empresários que a têm. Mas eu acho que sucesso, um dos sinónimos de sucesso é desequilíbrio. Porquê? Porque é difícil tu teres equilíbrio em todas as partes da tua vida. Há sempre alguma que não vai estar ao mesmo nível que as outras. sim. Eu concordo com isso, inclusive. Eu falo assim, nós temos que buscar um balanceamento, é o que eu costumo dizer. Equalizar as áreas da nossa vida, porque a gente tem a vida espiritual, pessoal, profissional, financeira, intelectual. Tem que ter. O que que eu costumo fazer? O que que eu recomendo, né? Também quero aprender, vou aprender agora. O que que eu recomendo é que na sua agenda você defina blocos de tempo para cada área, nem que for 10 minutos, Lucas, procura fazer isso. Eu sei que você é uma pessoa muito focada nos teus objetivos profissionais e por isso tu tens resultados extraordinários. Mas entenda uma coisa, que em algum momento as outras áreas vão pagar a conta. Uhum. Porque vai acumulando, acumulando, acumulando. E dentro de nós, todo ser humano, ele é sistêmico. Ele tem todas essas áreas que eu vou citar agora. E se você, nem que for 10 minutos do teu dia, comece a separar. E tem um livro, já leu O Milagre da Manhã? Não. Esse livro eu aconselho a toda a gente. É um livro que mudou muito, sabe? A minha vida, a minha forma de ver a gestão da minha agenda, de conciliar o meu tempo. E ele ensina que o ideal, entre aspas, né, é você separar 1 hora do seu dia para isso. Então, acordar 1 hora mais cedo ou deitar-se 1 hora mais tarde ou dividir, não é? 30 minutos de manhã, 30 minutos ao fim do dia. Para quê? Para que você dedique 10 minutos apenas para cada uma das atividades que você se propõe. Então, em 1 hora, você pode dividir ali 6 atividades para fazer. Dentre elas, essa parte do intelectual você trabalha como? Fazendo uma leitura, ou seja, nem que for um capítulo por dia, não é preciso mais. Mas isso é o quê? Para desenvolver o hábito. Então, todos os dias, sentar-se com o livro na mão, ou com a Bíblia, não é? E ler um capítulo por dia, pronto. O seu organismo, depois de 21 dias, começa a iniciar um hábito, depois de 60 dias, aquele hábito começa a ser consolidado. As pessoas dizem, em 21 dias você cria um hábito. Não, você começa a desenvolver o hábito. Se depois de 21 dias você parar, você já não vai ter Já mais vai. aquele hábito. Depois dos 60 dias, aí sim o seu organismo adaptou-se. E depois de 90 dias, se você não faz, o seu organismo começa a pedir. Como exercício físico, como o sono, qualidade do sono. Então, imagina, pega, seleciona. Eu costumo falar para a pessoa selecionar 3 áreas mais importantes e determinar por quanto tempo vai dar foco naquelas 3 áreas. Então, por exemplo, agora eu estou focado no meu profissional, no meu financeiro e no meu intelectual, por exemplo. Durante quanto tempo você vai fazer isso? Então, se calhar, vou passar 6 meses assim. Daqui 6 meses, eu reavalio e troco pelo menos um dos pilares. Começa assim. Para ti, nessa fase, não faz sentido tirar o profissional daí, porque eu percebo que você não vai Claro. conseguir fazer isso. Mas vai trocando um a um, tá a perceber? Porque o segredo da vida é você desfrutar a todo instante. Você gostar do que você faz já é um bom caminho. Mas lembra que no início a gente estava falando de que quando a gente gosta do que a gente faz, nem parece trabalho? Uma forma de você fazer é inserir na tua rotina, no meio coisas que você gosta. Igual a gente até, do dia que você foi visitar a nossa plataforma, né? Sim. Tem lá o ping-pong, Ping-pong. tem lá umas coisas. Implementar isso, querendo ou não, quebra o gelo ali no meio do dia para descontrair um bocadinho, um lazer, não é? Um cafezinho, Cafezinho. marcar um cafezinho com um grande amigo para não falar nada de negócios, só mesmo assim, opa, como é que vai aí a tua vida? Para ouvir, né? Dedicar um pouco a vida. Tem os pilares principais que eu considero, tá? Para mim, o espiritual e o emocional são as duas bases. A gente que lida com o imobiliário, com obras, com construção, tem o alicerce que a gente fala, não é? A fundação e o alicerce. Então, o espiritual, para mim, é a fundação, é o início. O emocional é o alicerce, é aquilo que sustenta, né? Então, essas duas bases são fundamentais. Se você tiver com isso alinhado, as outras coisas elas vão se organizando aos poucos. A saúde é fundamental, os relacionamentos, né? Tirar um tempinho para a família, ou seja, se a cada dia. Ai, Bárbara, como é que em 1 hora eu consigo fazer isso tudo? Se você pega em 1 hora e você divide blocos de tempo de 10 minutos,
Em 10 minutos, imagina que você dedica para os seus relacionamentos. Então, naqueles 10 minutos, você vai dedicar para mandar mensagem para aquelas pessoas que são mais importantes para si. Mãe, bom dia, lembrei de si, olha, beijinhos, amo-te muito. O seu melhor amigo, que às vezes você já não fala em imenso tempo. Aí, pá, como é que tu tá? Estás fixe? Guardar o aniversário das pessoas mais importantes mesmo, pôr na tua agenda para não se esquecer daquela data especial para elas. Isso é uma forma de você alimentar, né, o bom relacionamento. A saúde. Epá, eu não tenho tempo de ir ao ginásio, de fazer nada. Então, tira 10 minutos e escolhe, eu vou fazer 10 minutos de abdominal, ou eu vou fazer 10 minutos aqui, uma corrida rápida, uns agachamentos. Tem uma modalidade, você pode pôr no YouTube, coloca Tabatas, não é? De 5 a 10 minutos você consegue fazer exercício físico com aquilo. E, opa, não há desculpa. É a questão de organização mesmo, Claro. que é importante. E quando a gente vai agora caminhando aqui, né, para o final da nossa conversa, qual foi, assim, a pergunta ou algo, algum tema que nós ainda não falamos que você gostava de falar aqui? Eh, Estávamos a falar um bocadinho de não estar a só fazer negócios em Portugal, podemos falar isso? Pode ser, então, não é? Sim. Quer começar pelo Dubai? Sim, podemos falar. Basicamente, eu, neste precisamente, pronto, comecei no ramo imobiliário em Portugal e continuo no ramo imobiliário em Portugal, é onde tenho a minha forte presença. Contudo, comecei cada vez mais a ser desafiado por clientes portugueses a investir fora de Portugal. Atualmente já vendi casas em Miami, em Dubai Uau. e brevemente vou angariar o primeiro empreendimento em exclusividade em Cabo Verde. Porque Uau, foi coisa que agora bom. começou as viagens low cost da EasyJet para o Cabo Sim. Verde e acaba por ser uma atração para o turismo. E neste caso tem um construtor que vai começar a construir lá um prédio inteiro, então vamos começar também a desenvolver lá trabalho. Que bom, Isto é parabéns. bom porque é a diversificação do investimento, ou seja, não termos tudo numa única caixa, não é? Eu costumo dizer não meter os ovos na mesma cesta, não é? Também Exatamente. tem que diversificar. Agora, até uma coisa que a gente comentou uma vez, você, além do imobiliário, pensa em diversificar também o seu... Noutros. É, exato. Também desenvolver outras frentes, ou não? Sim, olha, eu atualmente compro e vendo casas, bastantes. Já faço isto desde 2020. Ao dia de hoje já vendi e comprei 45 casas. Uau, Depois compro e vendo carros também. boa. E compro e vendo relógios. Ai, muito É bom. tudo. Tudo que dá. Tudo que é Multimarcas, negócio. multimarcas ou relógios assim específicos, de uma linha Rolex, específica? Cartier. São relógios de valor mais alto, onde o Sim, teu dinheiro não perde valor, não é? E onde exato. valoriza ao longo do tempo. Como o ouro também, por acaso, né? Que o O ouro é ouro por algo acaso nunca bom de investi, você investir, porque... mas carros, sim, bastante. Já tive aí uns 10 carros. Compra e venda, compra e venda. Casas é o que dá mais dinheiro, sem dúvidas alguma. Investimentos de casas é sempre o único. Mas sim, diversifico. A nível de ações e tudo mais, não invisto porque não percebo, ok? Mas não. Mas pronto. E diversifico também o investimento ao longo dos países. Atualmente também já comprei casa no Dubai, juntamente com outros investidores. Portanto, é sempre diversificar e investir o capital parado. Isso é muito bom. E o Dubai, ele tem uma curiosidade, né? Que, por exemplo, na maioria dos lugares do mundo, você comprar um imóvel na planta, não é, é mais barato. Comprar um imóvel antes dele ser começado a construir. Lá tem uma particularidade que a maioria dos grandes empreendimentos imobiliários, eles têm até o hábito de vender mais caro no pré-lançamento, no imóvel antes, né, dele ser lançado, fica mais caro porque gera aquele objeto de desejo. Tu já percebeu que existe lá essa Já. diferença? O imóvel que já é construído, que já está pronto, parece que as pessoas não têm muito interesse. Porque não foi comprado antes, então no Dubai não ter sido comprado antes é que não serve. Porque os bons projetos vendem-se logo. Por exemplo, eu estou a promover um projeto que é em Al Jaraf. Al Jaraf fica a 3 minutos e 50 do Burj Khalifa. São 196 apartamentos, 170 já está tudo vendido, ok? Uau. E os outros vão a caminho. E no Dubai temos uma segurança muito grande no investimento. Por exemplo, cá em Portugal nós compramos a um construtor um apartamento e pagamos diretamente ao construtor. No Dubai pagamos para uma escrow account que é regulada pelo governo do Dubai Land Department. Logo é muito mais seguro. E Entendi. isso acaba por ser algo que Um atrativo, né? A mais. atrativo. Muito Atrativo. bom. Inclusive, nós vamos estar juntos, nós conhecer pessoalmente os empreendimentos lá do Lucas e do seu sócio, né? Também. Eles são nossos parceiros, inclusive. Se você quer investir no imobiliário,
através lá também desses empreendimentos em Dubai, entre em contato conosco, porque meu esposo é mais ligado à parte de construção, remodelação e incorporação. Inclusive, a gente convidou o Lucas para estar conosco nesses projetos ligados a isso. Em breve, a gente vai trazer mais disso aqui para vocês também. E o Dubai é um dos países que a gente desenvolve essa atividade e é o profissional que a gente recomenda. Se você quer, de fato, investir no imobiliário, entre em contato com o Lucas Valente. Aproveita, Lucas, e deixa as tuas redes, não é? Como que a pessoa te encontra no Instagram, se você tiver YouTube, enfim, Sim. o TikTok, Facebook. Então, a mim podem me encontrar, talvez seja mais fácil no Instagram, que é lucasvs.consultor, e através do meu Instagram conseguem ter acesso a todas as páginas, seja do Facebook e do TikTok, porque o nome é exatamente o mesmo. No LinkedIn é Lucas Valente da Silva, e através dessas plataformas conseguem entrar em contato diretamente comigo e comunicarmos B2B. Muito bom. Olha, aproveitando também, fala um pouco da VS para nós, né? Como é que surgiu? Você é sócio do seu irmão, não é Exatamente. isso? Fala um pouco da empresa de vocês. A VS Brothers, basicamente, nós Isso. criámos em 2022, no meu segundo ano de Remax, ok? Basicamente comecei a ter muito sucesso, desde muito cedo. O meu primeiro ano de Remax faturei logo 100 mil euros em comissões e tive Uau. muitas vendas. No meu segundo ano, 250, também muitas vendas. E no terceiro ano, via a necessidade de criar uma estrutura que me permitisse continuar a dar o mesmo serviço de excelência aos clientes. Uau. Então adaptei-me, criei a VS Brothers juntamente com o meu irmão, contratamos a primeira assistente e o nosso objetivo era criar uma base sólida que permitisse alimentar o nosso negócio e continuássemos a dar um serviço de excelência aos clientes. Como é o nome dele? Ruben. Rubem. E o S é do apelido? VS Brothers. O S é do Valente apelido? Silva. Ah, Valente Silva Brothers. Real Estate. ok. É do apelido de Exatamente. vocês. Muito E bom. criámos, e ao dia de hoje já temos 25 consultores, estamos no top 3 mundial. Uau. Eu fui eleito número 1 da Europa abaixo de 30 anos. Maravilha. Vendemos muitas casas todos os dias. A Forbes já lhe convidou? Já 2 vezes. Olha, parabéns. Eu ia dizer, senão eu ia já chamar a atenção deles aqui para fazer esse convite. 2 vezes, já participei em muitos eventos, no meu Arena e tudo mais. E está a correr bem, graças a Deus. Parabéns, viu, Lucas? Parabéns. Eu admiro muito você como pessoa e também como profissional. Obrigado. E desejo sempre, né, que seja esse sucesso, essa parceria que você tem, a sociedade com o seu irmão também, esse legado de família, né? E agora, eu vou te falar algumas palavras e a gente faz o que eu chamo de Global Speed. Ok. No Global Speed eu falo uma palavra e você diz o que ela significa para você em uma palavra ou em no máximo uma frase curta, Ok. tá bem? Existem algumas coisas que são muito importantes a nível de valores e de princípios, né? E quando eu falo para você, por exemplo, a palavra fé, o que significa para si? Fé. Deus. Boa. Família. Mãe e pai. Boa. Pandemia. Oportunidade. Uau. Networking. Dar e receber. Muito bem. Empreender. Sair fora da caixa. Muito bom, muito bom. Agora, olha, vamos deixar aqui uma mensagem final para o nosso público. Eu gostaria que você deixasse, né, uma inspiração para as pessoas. O que você diria? Qual é o caminho e a importância de alguém construir um legado, de fato? O caminho, Pode ser até para aquela câmera ali que agora a gente vai... o caminho é só um. E ele está escrito na Bíblia, que é o caminho da verdade e da vida. Ou seja, se nós caminhamos com verdade, com iluminados, a fazer o bem sem olhar a quem, em fazer o bem sem pensar no que é que vamos ganhar e fazer de coração, que era aquilo que estavas a dizer há bocadinho, de ajudar as pessoas, o universo vai aceitar-nos e vai dar em dobro. E isso é aquilo que eu acredito sempre. E quando alguma porta se fechar, há que ter sempre fé, que 2 novas portas se irão abrir, e esse é o caminho certo. Mas é um caminho que tem que ser um caminho simples e correto. Verdade. E esse é o melhor conselho que posso dar. É verdade, muito bom, muito bom. Gratidão pela presença, pela participação. Acredito que deixou vários códigos aqui muito edificantes para as pessoas e que você continue, de fato, construindo esse legado com muita postura, né, correta, que é aquilo que tem, com muita essência, muita verdade, que cresça e prospere cada vez mais, que Deus continue a iluminar os teus caminhos, né? E que, de fato, a vida pessoal também comece ali a ganhar um bocadinho de lugar no teu dia a dia, porque é algo que vai te beneficiar a longo prazo.
E que todas as pessoas que estão a ver esse episódio, né, se inspirem aí na trajetória do Lucas, entrem em contato com ele. Nós vamos deixar aqui também as redes sociais na legenda, tá? O do Lucas e da AVS Brothers também. E acompanhe nós através também desse projeto de Dubai, porque é algo que não só você pode utilizar para aprender a diversificar os seus negócios, seus investimentos imobiliários, mas para ampliar também a sua visão. E agora que você já viu o episódio até o fim, eu quero te convidar a deixar aí o seu like, a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Porque isso vai impulsionar a mensagem a alcançar mais pessoas, de fato, por todo o mundo. Queremos agradecer a sua atenção e nós nos veremos no próximo episódio.